Olá, investidores, muito boa tarde a todos vocês. Eu sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e eu vou comentar com vocês os papéis que nós separamos para a próxima semana, alguns ativos que nós olhamos no gráfico semanal e também aí mostrar o encerramento da nossa carteira Arena do Investidor, que toda sexta-feira nós encerramos. O mercado dessa semana foi bastante apreensivo e foi bastante cauteloso. A gente teve aí alguns noticiários, tanto no cenário político quanto no cenário econômico, em que o mercado fica atento. O primeiro ponto foi nada mais do que o Ministério Público Federal acusando o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo triplex, e também os investidores de olho aí na reunião do Fed na próxima semana, que é o Banco Central Americano, para a gente ver se vamos manter a taxa de juros americana nos patamares atuais ou teremos uma elevação. Começa agora aqui apresentando para vocês então os nossos resultados. Então a nossa carteira Arena, a gente tem aqui a carteira sendo finalizada na semana aí na casa de 2,4% de lucro. Temos aqui o acumulado da carteira em aproximadamente 15%, 14,68%. Então a gente começa a fechar aí uma operação bem interessante da nossa carteira. Hoje o dia foi um pouco mais difícil de operações. Aqui no índice futuro a gente fez 4 operações, 1 loss e 3 gains, totalizando 130 pontos de lucro e 6 pontos de prejuízo no dólar. Eu separei aqui o estudo do Ibov, tá? Tanto no semanal quanto no diário, e a gente também separou alguns papéis. Então o índice Bovespa fecha a semana aí na casa de 1,7% de queda, abre espaço para buscar a região aqui dos 55 mil pontos, região essa estabelecida pela primeira vez em que o mercado fez o seu topo, na realidade a primeira máxima do ano, e temos também a média de 21 períodos. Então bastante atenção como o mercado tende a se comportar. Já o dólar futuro, na nossa semana, o ativo tentou romper aqui a nossa média de 200, não teve força e voltou a ceder. Então durante a semana o dólar fecha próximo à estabilidade trabalha próximo à estabilidade em 0,18% de queda nessa semana. A gente vai ficar de olho aqui no rompimento da casa de 3.370 ou se eventualmente o dólar tem espaço para voltar em 3,170, um novo nível de suporte e resistência. Alguns papéis em que chamam a nossa atenção. A BEV3 no gráfico semanal, nós temos aqui a Ambev no ativo em que nós temos um cenário de consolidação. O mercado tenta subir, então a gente pode ficar de olho no rompimento desses 20 e 10 aqui, como o ativo tende a se comportar. Alpa 4, Alpargatas, também no gráfico semanal, chama a nossa atenção. É um papel com uma liquidez um pouco menor, mas chama a atenção pelo martelo que está sendo estruturado em cima de um nível de suporte, a casa de R$10, e fez um martelo pequeno ao comprador. O rompimento da máxima de hoje sinaliza alta para o ativo. BBDC4, o gráfico semanal, tem aqui uma região de suporte sendo testada. Notem que o ativo deixou uma sombra inferior, o que temos entrada de força compradora, chegou a cair até 5% e se recuperou. Atenção ao rompimento da máxima desta semana. BRKM5, o gráfico diário que chama a nossa atenção, que é esta consolidação em cima de uma região de suporte. A partir de segunda-feira, o rompimento desses 23,40 sinaliza uma movimentação positiva. B2W, BTOW3, tá? No gráfico semanal passa por uma consolidação, muita atenção no rompimento de R$17,20. Rompendo esses patamares de preço, tem espaço para continuar subindo. BVMF3, a gente no gráfico semanal tem um martelinho aqui, um doji, um candle de indefinição, uma semana depois de umas fortes semanas negativa, então a gente tem aqui um certo nível de consolidação do papel e estabilidade. O rompimento da máxima sinaliza movimentação positiva. Cosan, que ficou na semana que não evoluiu, estamos de olho em um candle comprador na casa de R$35 para a gente se posicionar na compra. CTIP3 passa por um período de consolidação, ainda estamos monitorando aqui o rompimento do patamar de R$44. Temos ELPL4, Eletropaulo, me faz um pivôzinho de baixa, tá, no semanal. A perda da mínima de hoje, dessa semana, sinaliza uma queda até R$10. Atenção em ELPL. Ivan3 é um ativo que faz um martelinho em cima de uma região de suporte.
dada por topos anteriores, e também não podemos descartar aqui uma linha de tendência de alta e que passa nesse nível. Então, o rompimento da máxima dessa semana no próximo pregão é compra em Event 3. O cenário também, como bem parecido em EZTEC, o mercado me fazendo um candle aí de indefinição, abre espaço para alguma movimentação positiva também na próxima semana, segundo o papel aí do setor de construção. Temos Fibria no semanal me fazendo um doji. Atenção aqui, a perda da mínima de Fibria sinaliza uma movimentação de queda. Temos Hipermarcas, IP3 no semanal consolidando. Vamos ficar de olho aqui num possível pivôzinho de alta. Atenção ao rompimento desses 28,15. ITSA4, Itaúsa cai, me faz um candle de indefinição. E agora a gente vai ficar de olho no rompimento da máxima dessa semana, no próxima semana. A gente pode trabalhar compras. Klabin é um papel em que nós vamos trabalhar na semana que vem pelo diário, tá? Notem que o papel tenta me configurar aqui um triângulo ascendente, me fazendo uma sequência de fundos ascendentes, e o rompimento dos patamares de R$17,40 aqui, R$17,30, a gente pode trabalhar uma compra com uma movimentação positiva. Klabin continuando MRFG3, Marfrig no gráfico semanal me deixa um candle comprador em cima de uma região de suporte, abre espaço para um possível repique. Temos também MRV, mais uma do setor de construção, semanal, atenção ao nível importante que o papel está trabalhando, em cima da média de 21 períodos, me fez um candlezinho comprador. Então a gente vai ter aí o rompimento da máxima dessa semana, uma movimentação positiva, e a gente também vai trabalhar a compra nesse papel, esperando que ele venha buscar aqui a casa dos R$13,70, 13/80. Então atenção ao rompimento da máxima dessa semana em MRV. Petrobras 4, Petro 4, tá? Me faz o segundo candle de indefinição. Atenção se ele perder a mínima aqui dessa semana, ele abre espaço para continuar a sua queda. Qualicorp, Qual 3, atenção ao semanal de Qualicorp, o papel passa aqui por um período de correção, veio tocar no nível de suporte, está próximo ao nível de suporte, então atenção para a gente tentar procurar algum candle comprador na semana que vem para trabalharmos compra em Qualicorp. Prosseguindo aqui, Rumo 3, nós temos Rumo 3 no semanal, a gente vai ficar de olho aqui numa compra de Rumo, se o ativo voltar a trabalhar acima da máxima dessa semana nos próximos pregões. Estamos próximos a finalizar. São Martinho no gráfico semanal, atenção, rompimento desses 53,70, podemos ter compra. Uzi Minas no gráfico diário veio tocar no suporte, atenção que abre espaço para o papel, se ele superar a máxima de hoje, trabalhar nesse cenário de lateral em Uzi Minas. Vale 5 no semanal, toca na nossa média de 21, a gente vai avaliar aqui alguma entrada de força compradora. Então esse foi mais um fechamento do mercado dessa semana. Muita atenção na semana que vem, teremos aí ata do FONC, a gente vai ver se o Banco Central americano vai definir manter a taxa de juros nos cenários atuais ou ter alguma elevação. Obrigado, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.